Olá, seja bem-vindo você, ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma especial fim de ano. Chegamos em dezembro, época gostosa de confraternização, de juntar os amigos, a família, de pensar em fazer o peru pro Natal, o Chester, o panetone. E vem aí aquele pensamento, né, Camila? Ih, vai dar para comer tudo isso? Será que eu tenho uma gordurinha para queimar da minha dieta no fim de ano? Uns e outros inventam umas dietas malucas para tentar correr contra o tempo. Pois é. A gente está aqui para falar justamente disso, né? Pois é, um prazer estar aqui, Isa, com você de novo, com os nossos telespectadores e ouvintes, né? Mas acho que o final de ano e toda a data comemorativa, a gente fica com isso, né, na cabeça. Posso, não posso, mas é final de ano, acho que a gente tem que aproveitar, dá para aproveitar, sim, vamos comemorar, vamos nos confraternizar, que eu acho que é o mais importante, celebrar o final do ano, né, traçar as metas para o próximo ano, eu acho que esse é o mais importante de tudo, e com moderação, né? E já tem gente que fala assim, mas não pode se soltar. Nunca, pode se soltar, a gente vai, acho que ajudar hoje todo mundo aqui se soltar um pouquinho mais nesse final de ano, mas com responsabilidade. E para falar disso tudo com muita segurança e equilíbrio, com quem entende do assunto, a gente recebe hoje a Rogéria Taragano, psicóloga, especialista em transtornos alimentares, colaboradora do Ambulatório de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Rogéria, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. E também conosco nesse bate-papo, nessa conversa, a Thaís Mutran, que é nutricionista, especialista em obesidade pelo Albert Einstein e doutora em ciências. Thaís, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouco mais do equilíbrio alimentar, né, nesse fim de ano. Gente, vamos começar logo trazendo um dado, uma informação importante. A gente está gravando esse Informa, como sempre, na sala digital Band Google, uma super parceria tecnológica do Grupo Bandeirantes. E nesses dados, um que chamou a atenção foi que a dieta para emagrecimento é, de longe, a busca mais frequente nos últimos 30 dias. As pessoas vão no Google, ali no anonimato, procurar dieta para emagrecer. Sempre essa é a busca mais frequente. Queria começar com a Rogéria. O que traz isso para as pessoas, esse pensamento, né? essa busca que não é só relacionada, a gente sabe, à saúde, mas um padrão de estética que a gente vive hoje e mais ainda no final do ano com essa grande questão de agenda, né, para administrar. Você tem confraternização, tem Natal, tem Ano Novo, tem gente que vai viajar para a praia, então fica pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? O que passa na cabeça do ser humano, se é que a gente pode responder essa pergunta? Talvez nessa época do ano culmine de uma maneira ainda mais forte aquilo que acaba preocupando muitos de nós, né? Uma boa parte do ano. Digamos que nesse período a coisa só fique um pouco mais intensa, talvez em função das pessoas imaginarem que vão reencontrar pessoas que não vêm há algum tempo, portanto elas não são vistas por essas pessoas há algum tempo, né? A própria quantidade de comida, a oferta é muito grande nessa época, comidas muito palatáveis e que também estão muito ligadas à memória afetiva, né? Então, coisas que a gente não come o tempo todo. E, além disso, a gente vive numa sociedade muito gordofóbica, né? Em que um padrão de corpo perfeito, muito cultuado nas mídias sociais o tempo todo, é muito cobrado. E isso, às vezes, é muito interiorizado por algumas pessoas em especial. Então, é essa cultura da dieta que fica aí atormentando todo mundo o tempo todo. E, na maior parte do tempo aqui eu vou me posicionar meio contra a dieta, porque eu trabalho com transtornos alimentares e o transtorno alimentar muitas vezes é a dieta que deu errado, né? E aí a pessoa passou da conta e adquiriu uma doença extremamente grave e difícil de ser tratada. Então, muito cuidado com as dietas. Rogéria, e tem uma coisa nesse final de ano, que é o verão, né, que a gente vive no nosso país. Pouca roupa, menos roupa, né? Então, o corpo mais exposto. Então, isso também, as pessoas querem estar melhor, né? Então, são as férias, então elas querem mostrar isso. E soma também, acho que não é muito o caso hoje da nossa conversa, mas soma muito isso que você falou do emagrecimento, do querer estar num corpo bom, das dietas mal sucedidas, né? Com os filtros e as redes sociais que a gente vive hoje em dia, de sempre mostrar
que estamos bem. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além. Não é nem só que estamos bem, mas estamos dentro de um padrão de que as pessoas acham que aquilo é o ideal. Então, eu vejo muita gente falando assim, eu preciso perder 3 quilos para ir para a praia, para botar o biquíni no Réveillon, para entrar no vestido na roupa de final de ano, do Natal. E eu costumo dizer assim, 3 quilos para 2, 3, 4, 5 quilos para poder vestir alguma coisa, para poder se apresentar de alguma maneira em algum ambiente. Eu já falo já há muitos anos, quem fala para mim que precisa perder isso, não precisa perder nada. Vai conversar com outra amiga, eu falo, troca de amiga, sabe? Porque assim, a gente alimenta isso dentro do nosso ciclo, né? Eu falo, tá mal frequentado, estão com amigas erradas, a gente entende, sabe que existe sim, acho que hoje aqui a Thaís pode falar um pouco sobre quem realmente está num processo, inclusive, de emagrecimento, né? E num processo que, né, às vezes, um pouco doloroso, né? Porque é doído isso tudo, emocionalmente, fisicamente, mas que precisa perder muitos quilos. Mas tem aquelas pessoas que fomentam isso em cima de um valor e de um número que não deveria ser alimentado entre si, né, socialmente. Exato. Fala-se, né, que existe uma insatisfação com a imagem corporal que é considerada até normativa, ou seja, a maior parte das pessoas tem algum nível de insatisfação. Mas isso começa a preocupar quando chega a imobilizar alguém, né? Então, por exemplo, eu deixo de participar de um compromisso social, deixo de ir para a praia porque eu acho que eu não estou de uma maneira adequada para me apresentar, né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas desenvolvem uma insatisfação muito grande com a imagem corporal porque elas se comparam com um padrão ideal que não existe, que não é realista, que está todo mexido nas imagens que são digitalizadas, né? E ela acaba não se comparando com as pessoas em geral. Se ela se comparasse com as pessoas em geral, ela ia ver que existem pessoas com todos os tipos de corpos e todos os corpos são ok, desde que a gente esteja bem, saudável, gostando do que a gente faz, está tudo certo, né? Agora, se ficar se comparando com quem vive da imagem e fica postando imagens que não são realistas, causa muita angústia, causa muita tristeza, insatisfação, em especial para pessoas mais vulneráveis do ponto de vista emocional, que são aquelas que serão as mais prejudicadas, né? Thaís, eu costumo sempre ver no teu Instagram você falando que a comida também é um momento social, é um momento de você encontrar as pessoas e lidar com isso de uma forma saudável. Também é importante para quem está num processo de emagrecimento e não falar não para esses convites, né? Não dá para você se isolar. Isso acontece também no final de ano. Como que você lida com isso com seus pacientes em consultório, em tentar trazer para eles uma voz, uma luz de que é normal e que a gente precisa desses momentos, inclusive em momentos de fim de ano, que seja para comer rabanada, que seja para comer panetone. Não é o panetone que vai acabar com o ano inteiro, né? Exatamente. Uma coisa que eu digo muito é, você não vai engordar do Natal para o Ano Novo, você vai engordar entre o Ano Novo e o próximo Natal, que é mais longo prazo. Então, ninguém vai ter um resultado de 5 dias, em 2 semanas. São coisas de longo prazo mesmo. Então, não tem problema de você comer aquele chocotone pontualmente, fazer a ceia de Natal. Naquele dia, talvez até o RJ, que eles falam no resto de ontem, que é no dia seguinte. Não que aquilo vá ser um problema, entendeu? Mas também eu sinto que as pessoas têm que vivenciar isso, comer sem culpa e ver que realmente não foi um problema, que aquilo não engordou e que você consegue recuperar o inchaço, né? Geralmente a gente fica mais inchado depois de uma refeição, né, que não foi bem contabilizada, não foi organizada. A pessoa tem mais inchaço, aí ganha peso, ganhei 2 quilos de sexta para hoje. É a água, né? Então, acho que a gente saber conscientizar o paciente, falar para ele, tá tudo bem se você comer ali e depois você volta para a alimentação normal. Às vezes as pessoas têm muita pressa, né? A gente tá com pressa o tempo todo. Eu tenho que perder 5 quilos para ontem. Sendo que você não tem uma linha de chegada, não tem, o relógio ele não vai parar em algum momento, né? E também outra coisa também que você falou sobre a questão de comparação, é que o tempo todo a gente está na rede social e tem um monte de gente mostrando um monte de físico, tem gente que fez cirurgia, tem gente que usou hormônios esteroides, por exemplo. E aí eu digo, se compare com você, se compare de quem você era no Natal passado para quem você é nesse Natal desse ano. São coisas de longo prazo, mas se compare com você.
Isso é uma coisa que eu falo muito para eles, para conscientizar, falar assim, relaxa, comeceia e depois volta pro jogo, que é o que eu digo. Isso é interessante, né? O que a Thaís falou, que as pessoas estão postando nas redes sociais ali um resultado que a gente não sabe como ele foi alcançado. A gente não sabe o processo daquela pessoa para chegar naquele resultado. Eu, Camila, tenho encontrado muito com pessoas que eu não via há muito tempo, como a Rogéria falou nesse fim de ano, e acompanhando pelas redes sociais, pensando, nossa, como ela mudou, como o físico está diferente, nossa, como eu queria estar assim. E quando você encontra com a pessoa, ela não está se alimentando, ela está usando medicamentos sem indicação, e nas redes sociais não é o que a pessoa fala. Ela posta ali, nossa, olha como eu estou treinando, como eu estou focada, sendo que na realidade você vai para um almoço de confraternização e a pessoa não vai se alimentar. Ela leva ali a comida dela, achando que aquilo é o saudável. Sim. Isso é o interessante, né, das redes sociais. Você acha que conhece a pessoa e o que ela está vivendo, mas você não conhece. Eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender. É a cabeça do ser humano que está muito louca. Porque, assim, a gente sabe, todo mundo fala e sabe que é mentira o que está aparecendo ali. Então, você fala, mas não, o que está aparecendo aqui, né, esse sorriso, esse prato, essa comida, mas como é que foi a noite dessa pessoa? Como é que é a semana dela? Como que ela se enxerga? Ninguém pega e tira uma foto em dupla aqui, nós vamos tirar, essa aqui ficou ruim, vamos postar ruim e guarda a boa. Ninguém faz isso, né? Então aí pega a luz, pega o ângulo, aí se compara, olha, mas aquela pessoa tem uma barriga assim, Gente, enquanto a gente não mudar, não aceitar, não olhar para o nosso corpo. Tem coisa estranha aqui que eu não gosto e que todo mundo fala, mas você não tem do que reclamar. Ou, né, porque dizem até que na academia tem aquelas que não precisava estar ali e as que não tem mais jeito. É o que o pessoal fala. Eu falo, como assim? Sim. Quando me falam essa piada, eu falo, gente, todo mundo tem as suas diferenças, todo mundo tem as suas insatisfações. E o seu caminho, cada um tem o seu, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Né? Igual quando um casamento termina, né? E fala, nossa, terminaram, não sabia. Só as pessoas que sabem ali dentro o que está acontecendo. Então, assim, a gente aceitar o envelhecimento, aceitar o corpo, se tem 20 anos, 25, 30 anos de idade, cada época da vida o teu corpo tem uma característica, né? Hormonal, de vida mesmo, fisiológica que o organismo tem. A atividade física ajuda, a alimentação ajuda, mas todo mundo tem a sua unidade, né? E se a gente sabe que as pessoas nas redes sociais colocam essas coisas, que a gente vê, por que a gente olha, a gente acredita que ali é um milagre acontecendo e com a gente não acontece, né? Porque é assim, isso pode ser. Eu acho que quando a gente assiste em excesso esses conteúdos, por mais que a gente tenha esse lado racional aí, que nos diga, né, que tudo aquilo é manipulado, é construído, etc., mas você assiste inúmeras vezes, sem parar para refletir, porque é algo muito automático, você, mesmo sem perceber, está mandando essas mensagens para o seu cérebro. Então, você acredita naquilo. Exato. Então, do ponto de vista racional, você pode realmente responder dessa forma. Mas se você, por exemplo, está num mau dia e fica vendo aquelas mensagens, né? Depois de algum tempo, você não está se sentindo bem, você não sabe muito bem por quê. Se você parar para observar, é porque você assistiu demais esse tipo de conteúdo. Então, acho que hoje a gente tem que realmente fazer um detox em relação ao que a gente assiste e ser bastante crítico em relação ao consumo excessivo de conteúdos que não nos fazem bem. E usar o nosso tempo de uma maneira mais inteligente, né? Mais adequada, que nos traga bem-estar e saúde mental, e não ao contrário. Eu acho que um outro ponto, e aí cada um de nós pode fazer sua parte, é parar de falar do corpo do outro. O corpo do outro é espaço do outro, né? Da mesma forma como a gente estava falando do celular, que hoje é invasivo, o corpo do outro não é pauta. Né? Então, aqui hoje a gente tem uma pauta, mas o corpo do outro é assunto dele. Ele sabe como ele está, ele sabe lidar com as questões dele e se não sabe, se precisa de ajuda, ele vai pedir. Então, a gente chegar aí o tempo todo, ficar comentando sobre o corpo do outro, sobre a aparência do outro, não agrega em nada, a não ser que seja algo positivo. Né? Então, acho que isso cada um de nós pode fazer. E nessa época de final de ano em especial, além de não falar do corpo do outro, é não falar do prato do outro. Cada um coma aquilo que acha que quer comer. Isso é fundamental, né? Numa comemoração, né? Exato. Sim, eu acho que isso já é algo que a gente pode fazer, colocar em prática e não custa nada.
Não é, Isabela? Porque eu fico pensando, toda vez que alguém quer entrar num controle alimentar, a pessoa chega, Thaís, e fala assim, você não vai comer o salpicão da avó, é só hoje. Você não vai comer o chester de não sei o que, é só hoje. Então, assim, mas você não come nunca, você não vai... eu não acredito. Às vezes você nem tá de dieta, mas por que você não tá comendo? Porque você tá com medo de engordar? Você fala, gente, eu nem entrei, Só né? não tô afim. Tão difícil, né, Exato. entender isso. Exato. Exato. Chega um momento que a gente não consegue falar não. Sabe, a mesma coisa da bebida alcoólica. A gente está numa festa, às vezes a gente não quer fazer o uso da bebida alcoólica, a pessoa fala, não, você está aqui, você tem que beber. Às vezes eu não quero. E a mesma coisa também sobre comida. A gente não é obrigado a comer tudo que está na mesa, a gente não é obrigado a comer tudo que está no prato. Isso, inclusive, quando a gente é adaptado na infância, isso pode gerar problemas para o futuro, da pessoa sempre pensar que ela tem que comer tudo, ou que ela tem que comer aquilo, que ela tem que se encher, que ela tem que estar sempre extremamente saciada, né, que pode gerar outros problemas futuros. Mas isso é muito importante, da gente saber o espaço do outro, né? Então, nesse Natal, por favor, não comente do corpo de alguém, não comente do prato de alguém. Se a pessoa fez aquela escolha, aquela decisão individual dela, e tá tudo bem. Eu acho importante falar isso. O recado tá dado, hein? Para quem tá aí acompanhando a gente, você já pode fazer a diferença. Eu queria chamar alguns dados na tela da sala digital aqui da Band e do Google sobre as dietas mais procuradas. O Brasil é o segundo país com maior interesse de busca sobre dieta no mundo, atrás apenas do Japão. Um dado interessante para a gente analisar o comportamento do brasileiro na internet, o que a gente está procurando. Quando a gente fala de dieta, o Brasil está ali em destaque. A gente tem outros painéis também. Emagrecer é a principal finalidade do interesse por dieta no país. Quando as pessoas buscam por alguma dieta, nem sempre é para emagrecer. A Thaís está aqui para falar para a gente que tem dietas para melhorar ali a qualidade de vida. Quem tem um problema com diabetes, com colesterol. Mas no Brasil, a gente procura ali numa escala muito maior por emagrecer. Vem depois a diabetes, na sequência, o colesterol, o ganho de massa e gastrite. Que aí sim, a gente pode pensar numa dieta associada à saúde, né, Thaís? Que de fato precisa de um acompanhamento além da estética. A gente consegue acompanhar por aqui. E por fim, a gente também tem um levantamento interessante envolvendo a dieta. São os termos mais buscados sobre dieta no Brasil. A dieta cetogênica é a primeira. Dieta do ovo é a segunda, depois vem a dieta da selva, a dieta carnívora e, por fim, a dieta low carb. Thaís, explica pra gente, isso acontece muito no final do ano, a gente vê pipocando na internet, as pessoas têm um pouco tempo, vou correr atrás do prejuízo, entre aspas, vou fazer uma dieta maluca pra até o Natal dar jeito, e aí surgem pesquisas como essas, né? Dieta do ovo. Da selva, Dieta da selva é a que mais me difícil preocupa. de ficar atualizada, né? É a que Da mais selva. me preocupa, dieta da selva. A Gente, que assim, gente não conhece. não conheço. Deus. Dieta carnívora, dieta do ovo, a cetogênica low carb, eu já ouvi falar, mas vou pedir pra Thaís explicar pra gente que entende do assunto e também, num pouco tempo que a gente tem, de um mês, é o mais indicado? Boa. Então, o que é cada uma dessas? Basicamente, a dieta cetogênica ela é um baixíssimo consumo de carboidrato, um altíssimo consumo de gordura, para fazer cetose. É como se fosse gerar corpos cetônicos, é como se fosse um irmão, vamos muito longe, tá? Da glicose, mas não é o ideal, gente. Vai A cetose gerar... seria o quê? Ajuda aqui os universitários, Thaís. Basicamente, assim, o teu cérebro ele precisa de glicose. Tá. Ele usa ela como substrato principal. E se não tem, se você não come, basicamente ele vai gerar os corpos cetônicos que é como se fosse um backup, entendeu? Um segundo parceiro ali. Mas ele não é o ideal, ele não é tão fisiológico, entendeu? Ele não é... Pode gerar estresse, pode gerar até bafinho. Então não é uma dieta muito interessante, ela é muito restritiva. Para uma realidade, uma pessoa que precisa sair para comer, que precisa ter evento social, é muito difícil de aderir. Vai dar mais problema psicológico, tipo assim, pô, não estou conseguindo fazer, gera frustração, desistência, aí depois faz de novo, enfim. É uma dieta que eu geralmente não indico, tá? A dieta do ovo é a pessoa que vai comer só ovo, né? Eu acho que vai fazer um cosplay de Graciane Barbosa, o que não é muito interessante também, porque, né, não é saudável tu comer só aquilo. Não tem outra variedade, não tem salada, não tem, né? Então, a questão de variedade, deficiência nutricional, essa questão é muito perigosa. Dieta da selva eu também não ouvi falar ainda. Eu ia dizer que pode ser uma parecida com a carnívora, que aí a dieta carnívora a pessoa consome praticamente só carnes extremamente gordurosas, tipo picanha. Né? A pessoa vive no churrasco, sim. Já vi pessoas que comem até manteiga, né? Então, assim, ó, são coisas, de novo, muito absurdas,
a restrição alimentar é muito grande e pode gerar deficiência também. E a dieta low carb, ela já é um pouco mais interessante porque, diferente do que muitos pensam, a dieta low carb não é um zero carb, ela é low. Então, ela pode ser de 35% a 40% de carboidrato, que é viável. Você pode comer 2 pães franceses no dia, por exemplo, comer arroz e feijão. Então, definitivamente é uma dieta mais ok. Mas, assim, nenhuma dieta faz efeito se você não adere. Se você não consegue fazer ela, do que adianta você, né, tentar fazer? Então, ela tem que funcionar para ti, tu tem que aderir. E nada funciona em curto prazo, como eu falei. Em 2 semanas, tu só desincha. Tu vai emagrecer lá para 1 mês, né, tendo muito mais tempo fazendo aquela dieta. Então, é muito difícil tu fazer uma dieta por muito tempo que seja muito restritiva. Senão você não adere. Se você não adere, você não tem resultado. Então, é melhor ter uma dieta mais equilibrada, que você consiga comer de tudo, com equilíbrio, mas que você tenha aderência e, consequentemente, resultado. E, Rogéria, essas dietas restritivas podem gerar um transtorno alimentar, né? Exato, exato. Infelizmente, acho que a gente pode dizer que 100% dos casos de transtornos alimentares começaram por uma dieta. Isso não significa que todo mundo que faz dieta vai ter um transtorno alimentar, porque você precisa de outros elementos presentes ali. Mas quem tem um transtorno alimentar começou a fazer uma dieta, começou a cortar alguns grupos, pegou uma dessas dietas malucas aí e falou que ia colocar em prática, né? Viu uma influencer na internet que ensinou alguma coisa desse tipo e começou a fazer uma dieta. Começou a receber algum feedback positivo na linha de que todo mundo fala sobre o corpo de todo mundo, né? Então, nossa, você estava assim, ficou assado, etc. Aquilo caiu bem para a pessoa em algum lugar dela, né? Em alguma vulnerabilidade emocional, psicológica, algum contexto familiar, algum bullying pelo qual ela já havia passado, enfim. E aí ela começa a fazer a dieta, sempre achando que está em controle da situação, até o momento em que ela vai perdendo o controle e começa a ter uma série de sintomas, né? Outros sintomas. Então, ela, apesar de estar, às vezes, totalmente subnutrida, já estar subnutrida, ela continua achando que precisa continuar perdendo peso, né? Ela começa a ter uma série de questões emocionais, psiquiatras associadas também, né? Questões clínicas, enfim, é um quadro que costuma ser muito, muito complexo e que tem impacto em toda a vida daquela paciente, não só na questão física. E muitas vezes o diagnóstico demora para acontecer, justamente porque a sociedade normaliza a pessoa magra. Se ela está mais gorda, todo mundo fica olhando, né? Se ela vai ficando muito magra, demora para alguém até de fora conseguir perguntar se ela está precisando de ajuda. E muitas vezes, como ela está achando que está fazendo o correto, né? Recebeu vários feedbacks positivos, ela não busca ajuda. Inclusive, faz parte, por exemplo, do diagnóstico da anorexia nervosa, não aceitar ajuda, não achar que está doente. E muitas vezes ela já está bastante comprometida e ainda não está recebendo o tratamento correto. Então, muito cuidado com as dietas, né? O que a gente preconiza, recomenda no meio em que eu trabalho é que as pessoas comam de uma maneira adequada, comam de tudo. Então, a diversidade alimentar, né, é o mais importante, com moderação, que foi o que você colocou logo no começo da sua fala, né? Com moderação, não só em dezembro, o ano inteiro. E em dezembro, nessa época, aproveitem, desfrutem, e não só da comida, mas das pessoas, do momento, da alegria, do convívio. Então, também só ficar pensando na comida é um sintoma que chama atenção. Buscar tanta dieta chama atenção para o que está acontecendo, né? E, em especial em relação aos jovens, que adoeceram muito mais durante a pandemia, quando estavam muito nas redes sociais e só vendo a própria imagem nas telas. Uma coisa que me preocupa também, Camila, não só com a festa de fim de ano, mas é o pós-festa. É depois que a pessoa já passou pelo momento ali de dezembro de confraternização e aí vai subir na balança, como a Thaís disse, viu os quilos a mais, corre para a academia para tentar compensar, entre aspas, aquele ganho de peso. Então, faz um treino dobrado, vai treinar em jejum quando não está acostumado a treinar em jejum, quando não é indicado para o caso dela. A gente vê isso nas academias, né? Depois desse período, as pessoas
num desespero e às vezes num despreparo, tanto emocional, físico, para coisas que elas não estão habituadas a fazer, tentando recompensar, entre aspas, o que ganharam durante o período de festas. Eu acho, isso quando a gente comenta, né, Isabela, você falando esse movimento compensatório, né, a gente sabe que aí tem um grau e um nível que chega disso, que inclusive aí a Rogéria sabe das pessoas, né, que se punem, inclusive, por terem feito isso, mas eu acho que o nosso programa hoje, inclusive, está indo para o ar com 25 dias, aí, um mês antes dessa fase toda. E se todo mundo pudesse unir das pessoas que você está convivendo nesse final de ano, dos amigos de confraternização de empresa, de pessoas que a gente não vê há muitos anos, os amigos, né, que a gente faz aqueles happy hours, aquelas festas, aqueles almoços, encontros, e os familiares, se pudesse todos bater um papo e falar, gente, vamos tentar, a gente não precisa enfiar o pé na jaca. A gente não precisa, ninguém precisa controlar ninguém precisa enfiar o pé na jaca, ninguém precisa, porque eu acho que tem muita gente que fala, também depois eu resolvo. Então, a pessoa fala, eu também não vou deixar, e aí depois eu queimo, eu vou atrás. Eu acho que se você consegue se preparar antes, porque tem os dois lados, o depois eu resolvo e eu vou fazer isso tudo, ou o que só fica pensando, então tá neurótico, agora pronto, ficou neurótica, tá pensando no cardápio de todos os dias. Não, eu acho que a gente pode tentar levar de uma forma, como é que eu tô me sentindo hoje? Tô fazendo hoje um encontro com os amigos, eu tô muito afim de comer doce, tô afim de comer esse panetone hoje, eu posso comer esse panetone hoje, eu posso beber um pouco mais, eu posso comer entrada, prato principal, sobremesa, experimentar o doce da avó, mas amanhã, depois, eu preciso de 1, 2 ou 3 dias para eu tentar, sabe, voltar e me sentir bem. Eu acho que quanto mais a gente se prepara, né, eu acho que é melhor, né, e se você tem pessoas do lado que te dão esse apoio, ajuda muito. Com relação à atividade física, eu falo para todo mundo, se atleta profissional tem férias, você imagina atleta amador, né? Eles têm férias. Nós mortais. A gente diminui muito, né? A pessoa que treina, a gente diminui o volume do treino, a duração, a gente diminui a intensidade, a gente diminui a carga, a gente escolhe ali no ano quando que vai ser. Então, assim, exagerou um pouco mais, volte à rotina, se você já tem uma rotina boa. Quem não tem, tá tentando buscar, tá ali com o nutricionista, tá com o treinador, conversa com ele. Escute pessoas que realmente têm condição de te instruir, né? Então, assim, posso até falar, eu comi bastante, então hoje ao invés de fazer 1 hora, eu vou fazer 1h30. Mas do quê? Aonde? Que horas? E depois? Como é que são os outros dias? Né? Então, assim, se planeja. Eu acho que você tentar se planejar antes ajuda demais. E quem está parado, porque muita gente sabe das promessas de Réveillon em atividade física, querem começar o ano assim, loucamente mesmo. Então, assim, não, eu não quero começar loucamente, eu quero começar devagar, mas eu quero começar e não parar. Ou eu já faço 2 vezes na semana, eu vou fazer 4 vezes na semana, entendeu? Agora, mas era para eu ter feito 1 hora e eu fiz só 50 minutos. Gente, a casa não vai cair por causa disso, entendeu? Então, assim, se planeje. Eu acho que isso ajuda demais, né, dentro dos treinos. Claro que aí, a Rogéria já falou um pouco aqui, mas assim, tentando não entrar numa neurose ou numa coisa assim absurda que te faça mal. É achar o famoso equilíbrio, né? Vamos então para as coisas práticas, né? A gente já sabe que a gente vai para a festa de confraternização, que ninguém vai se meter no panetone alheio. E agora, o que a gente pode fazer, Thaís, beleza, a gente conversou, a pessoa quer tentar nesse final de ano perder peso. Qual que é a estratégia ideal? Essa compensação no dia seguinte funciona? Qual que é a rotina que a gente pode estabelecer nesse período de festas, tentar minimizar esses danos? Então, uma coisa que eu geralmente falo muito com meus pacientes é que você faça exceções, mas que não seja uma regra da tua alimentação. Então, a gente já entende que o Natal ele é uma exceção. Ele não é 365 dias do ano. Ele é pontualmente 1, 2 dias ali. Então, ele já vai ser uma exceção. Então, tu já programa, como você falou, você tem que se planejar que aquilo vai existir. Então, por exemplo, no dia anterior, você segue uma alimentação saudável normal, come fruta, salada, carne, faz um prato de arroz e feijão, toma café da manhã, enfim. Faz a alimentação normal, faz uma atividade física normal também, meia hora, sem uma pular hora refeição ali. para tentar compensar. Exatamente, sem pular refeição. Porque assim, o que acontece se você pular uma refeição, tu vai chegar lá com muita fome.
E se tu chegar lá com muita fome, tu fala, meu Deus, eu preciso comer muito. Aí o exagero já começa. Então, para não ser aquele 8 ou 80 do vou exagerar muito ou vou comer nada, né? Não vou comer nada porque eu estou me restringindo, é melhor você comer normalmente. Então, chegar na ceia, né? Fazer um lanche antes de ir para a ceia, por exemplo. Lanche em casa, uma fruta, pão com ovo, se quiser. Vai para a ceia, faz um prato ali com o que você quer comer. E amanhã, no dia seguinte, normalmente, acorda, faz o café da manhã, faz o resto de ontem da ceia no almoço e segue a vida normal, entendeu? Vai fazer uma atividade física daqui a 2, 3 dias, quando voltar na rotina, né? E aí espera até o ano novo. Ano novo, mesma coisa. Mas você sabe, Thaís, que até a atividade física nessa época, Isabela, eu costumo dizer, claro que tem trabalhos nessa época do ano que são muito intensos, né? Comércio, lojas, tá todo mundo enlouquecido. Mas tem muitos trabalhos nessa época do ano que as pessoas têm uma flexibilidade. Tem muitas empresas que dão férias coletivas. Então, os feriados são emendados, né? Às vezes prolonga ali o 24, 25, 31 primeiro. Muitas pessoas tiram férias e viajam. Então, assim, a atividade física dá para você conseguir colocar ali numa rotina, sabe? Mudar um pouco. Você pode, às vezes, a academia fechou, mas você consegue ir para um parque, você consegue ir caminhar em algum lugar. Não é aquela coisa exatamente que você fazia muitas vezes, mas você consegue fazer passeios com os filhos estão normalmente em férias escolares, você consegue uma liberdade, pede para sair 1 hora mais cedo. Então, assim, tentar incluir hábitos, né, e atividades ali nesse momento, onde você se movimente também. Então, a atividade física, né, muita gente viaja, né, alta temporada para os lugares. Então, você consegue, vai para a praia, um litoral maravilhoso. Dá para você experimentar coisas novas dentro disso. E que podem te dar prazer, podem te ganhar ali um espacinho no coração, entendeu? Para o resto do ano, né? Acho que esse é um ótimo ponto. A atividade física, a gente lembrar que a atividade física não precisa ser só academia, né? Não precisa ser só aquela atividade estruturada e que as pessoas muitas vezes acham chatíssimo. Porque ou elas não se sentem bem em academia, ou elas não gostam de fazer ginástica, a ginástica na caixinha, né? Mas tem inúmeras outras atividades que podem ser feitas, né? Dançar, enfim, tem passear num parque, andar com cachorro, sei lá, 500 outras, pedalar, nadar, surfar, enfim, né? Acho que o mais importante é ir buscando coisas que sejam boas, prazerosas, e tanto na comida como na atividade física, coisas que sejam sustentáveis ao longo do ano. Então, não é só em novembro para pensar nisso, é para buscar o ano inteiro. E também para que a gente não fique buscando na comida a nossa fonte única de prazer e satisfação da vida, né? Que a comida continue sendo comida. Com o que ela tem de especial, de gostoso, de agradável, etc. Mas comida, né? Ela não está ali para lidar com a nossa angústia, com a nossa insatisfação, com a nossa tristeza, com o nosso estresse, para nos satisfazer de uma forma que a gente não busque satisfação em outras coisas, né? Que ela continue ocupando o lugar dela, desde que a gente busque equilíbrio em outras atividades também. Muitas vezes a comida é extremamente usada como a única fonte de prazer. E aí vem uma compulsão alimentar absurda mesmo, né? Então, acho que isso que você tocou é super, super relevante. Não, e a gente vive num país, eu falo do nosso país muito porque tem tantas danças típicas, né? Eu não danço forró na minha vida, mas toda vez que eu vou, dependendo do lugar do Nordeste, sempre tem um barzinho que toca forró. Eu falo, que coisa mais gostosa de você ir dançar? Meia horinha. Você já se mexe, você tem um estímulo diferente, né? E às vezes isso, você volta para sua cidade, tem lugares hoje, tem muitas opções em academias, em estúdios, dentro de condomínios mesmo, né, possibilidades de aula que você pode fazer, que você pode se movimentar. Então, eu acho que a gente tem que se abrir um pouco do que dizem e do que a gente vê por aí, sentir um pouco mais do que vem de dentro e se permitir. Exato. Gente, para finalizar, eu queria perguntar para as nossas convidadas como que a gente pode identificar quem está aí do outro lado, ouvindo nossa conversa, que está com um problema, com um transtorno alimentar, no caso da Rogéria, ou com uma relação, uma dieta não muito adequada, Thaís? Pode começar, Rogéria. Bom, eu acho que um dos primeiros aspectos que a gente nota é que a pessoa passa a se isolar e ela quer comer sozinha, porque ela fica muito preocupada por estar sendo observada em relação ao que ela está comendo. Ela evita eventos sociais que envolvam comida, ou seja, quase tudo, né? Quase tudo envolve comida. A pessoa
deixa de se socializar muitas vezes. Ela muitas vezes faz comentários repetidos acerca de aparência, corpo, peso, etc. Consulta as tabelas nutricionais o tempo todo, não que isso seja negativo, claro, a gente precisa saber o que está comendo, mas não para ficar contando calorias e cuidando da nossa alimentação em torno do número de calorias que a gente consome, né? Então, a pessoa acaba ficando muito sensível e monotemática, porque fica vivendo muito em torno dessa questão da comida. E, no meu ponto de vista, acho que Ano Novo, Vida Nova é ressignificar, né, a comida, aquele medo de comer. Talvez passar com um profissional que não tem aquela ideia de nutrição muito terrorista, de que você não pode comer, que passa muitas dietas restritivas, porque isso vai mais te prender do que te libertar de poder comer o que você quer, né? E vai gerar aquele ciclo de frustração e desistência. Então, o tempo todo é uma compensação. Eu não vou comer aqui porque eu vou comer ali. Eu vou ficar 5 horas na esteira porque eu comi aquilo. Então, sair do ciclo do 8-80, entrar para um equilíbrio alimentar, né? Você vai poder comer de tudo de forma equilibrada, contextualizada também, não é nada muito avulso. Você vai comer um chocotone no Natal, você vai tomar um sorvete porque é verão, você vai, por exemplo, comer uma maniçoba porque é sírio, né? Lá em Belém. Por exemplo, também, o bolo de macaxeira de São João. É pontual. A gente, infelizmente, eu diria, não tem isso todos os anos. Então, por que não comer? Né? Para que sentir tanto medo da comida? Ela tem um poder social, mas ela tem um poder também libertador. Né? E também um poder fisiológico, de você sobreviver. A gente está aqui agora contando a história porque a gente comeu e tem energia para estar aqui hoje. Então, ter menos medo da comida, sair do ciclo de compensação e desistência, entrar no ciclo do equilíbrio alimentar. Eu acho que encontrar um profissional que consiga te direcionar para essa libertação, eu diria. Rogéria, legal. As pessoas que ainda não estão com distúrbio, né? Assim, mas que estão muito, preocupadas sempre com essas informações, às vezes, que você falou, não está com uma coisa completamente diagnosticada. Ela pode, por exemplo, marcar uma consulta com um psicólogo, um psiquiatra, para já nesse início começar, tentar não entrar e chegar num Claro. né? Porque às vezes as pessoas também procuram só quando já estão numa situação complicada. Com certeza, isso é o mundo ideal. Seria o né? ideal. Porque daí você tem um prognóstico muito mais favorável. Porque ela começa a perceber o que está acontecendo, quais os impactos que aquilo está gerando na vida dela, quais as perdas que ela já está tendo em função disso. Consequentemente, ela está em condições muito mais preservadas para começar a se cuidar. E às vezes, com um tratamento adequado, com orientação, rapidamente ela consegue sair daquele ciclo. O que é muito diferente de alguém que já perdeu muita coisa, que já está há alguns anos, que já está, por exemplo, com uma série de comportamentos compensatórios, como a ginástica excessiva, sem falar no uso de laxantes, diuréticos, vômito autoinduzido e etc. Né? Tudo isso, às vezes, muito escondido. Então, quanto antes, melhor. E aí fica um recado principalmente para os pais, né? Que observem, que fiquem atentos ao comportamento dos filhos, em especial das meninas adolescentes, em especial, mas não exclusivamente, porque nós temos muitos meninos adoecendo também cada vez mais cedo, também muito preocupados com a aparência física. Rogéria Taragano, psicóloga, especialista em transtornos alimentares. Rogéria, muito obrigada. Quem ouviu a gente quer te acompanhar, quer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento, inclusive, do ambulatório de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, como que pode fazer? Eu tenho o meu Instagram, que é Rogéria Oliveira Taragano, e tenho também o meu site, Rogéria Taragano. Obrigada, Rogéria. Foi um prazer conversar contigo. Agradeço. Thaís Mutran, nutricionista, especialista em obesidade pelo Albert Einstein, doutoranda em ciências. Thaís, quiser te encontrar, acompanhar também pelas redes sociais, como que faz? Pelo meu Instagram, thaismutran.nutri. E também estou um pouquinho no TikTok, Thaís, THIS, de dieta. Obrigada, Thaís. Foi um prazer conversar contigo. Camila, entregamos aqui mais um Band News Informa com
dicas e pensamentos para esse fim de ano, para a gente tentar mudar um pouquinho como a gente enxerga, né, a nossa relação com a comida. Pois é, pra gente ter um final de 2025 brilhante, né? A todos. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Um beijo para todo mundo, aproveitem os panetones, a gente volta no próximo final de semana com mais um Band News Informa. Um agradecimento especial à Nicole Santos, que fez a produção desse episódio, a direção de imagem do Glauco Genovese e a sonorização do nosso José Antônio de Araújo.